Vamos lá então, gente. Aqui a gente vai falar sobre a documentação de casas, pavilhões e imóveis comerciais. Vamos lá. Matrícula de praxe para todos, certo? Nesses tipos de imóveis também não é diferente. Número do cadastro da prefeitura, mesma coisa, para a gente poder identificar o custo do IPTU e se tem débitos. Especificamente nesse tipo de imóvel, a gente precisa do habite, caso a construção não esteja totalmente averbada. E o que é a averbação? Que também nós vamos falar um pouco lá depois no módulo jurídico, mas vamos pegar, por exemplo, uma casa. Tá? O cliente de vocês comprou um terreno, tá? Foi na prefeitura, contratou um arquiteto, fez um projeto de uma casa com 100 metros quadrados. Tá? Aí ele foi na prefeitura com o projeto, a RT, aprovou o projeto e construiu a casa, certo? No final da obra, ele foi lá na prefeitura e disse para o departamento lá que é responsável pela regularização do imóvel, só, meu imóvel está pronto, eu preciso do habite, que é uma autorização para utilizar o imóvel. O pessoal da prefeitura vai lá na casa e confere, vê se a casa está em condições de habitação, de ser habitada. Aí eles conferem principalmente o sistema de esgoto da casa, tá? De acordo com o que está no projeto, né? Óbvio. E se ela está pronta efetivamente, tá? Com elétrica, hidráulica e mais alguns requisitos que eles têm lá como parâmetros. A casa está pronta, eles emitem um alvará de uso, que nós chamamos de habite, e uma certidão de averbação. E o que é essa averbação efetivamente? Com esse habite e essa averbação, aí tem que ser recolhidos os tributos, né, municipais, que é o ISS, e os federais, que é o INSS, que aí é referente à mão de obra que foi utilizada na obra. Se for construída através de uma construtora, essa construtora normalmente fica responsável por esse encargo, que incide em cima da mão de obra. E aí precisa apresentar essa documentação para o INSS, para eles darem lá uma guia ou uma certidão negativa de débito referente a essa obra. Com a BITS, a certidão de averbação e a certidão negativa do INSS, nós vamos lá no registro de imóveis, certo? Que não é o tabelião, é o registro de imóveis, que toda comarca tem um ou dois, enfim, dependendo do tamanho da comarca. E falamos lá para o registrador, só, nós queremos averbar essa construção na matrícula desse terreno aqui. E aí, o que o registrador vai fazer? De acordo com as informações que tem nesses documentos, ele vai gravar na matrícula desse imóvel que tem uma casa de 100 metros quadrados, que foi construída, e quem atesta que essa construção foi efetivamente feita é a prefeitura, e que foi recolhido todos os tributos. Isso é a averbação da casa. Depois disso, a casa está averbada à matrícula do terreno, certo? Então, por que a gente precisa precisa disso? Se nós pedimos para o cliente a matrícula da casa e vier só na matrícula, no teor da matrícula, não estiver descrito que a casa que foi construída, uma casa de 100 metros quadrados na data tal, e foi emitido um alvará de uso na data tal, é sinal de que a casa não está averbada, certo? Ou então, se visualmente, se na matrícula tiver, eu tenho uma averbação de construção de uma edificação de 50 metros quadrados, mas visualmente a gente chegar lá no imóvel e entender que ele tem 100 metros quadrados,
a casa não está totalmente averbada. Então, isso é importante a gente conhecer e entender, porque na hora de viabilizar a venda, pode impactar na velocidade do negócio. Tá? Normalmente, se for financiamento bancário, a condição de pagamento do comprador, certo? Vamos para frente. Então, isso eu já falei, né, que se a construção não estiver totalmente averbada, precisamos saber qual metade aproximadamente não está averbada e comunicar para os possíveis compradores. A gente precisa deixar claro que a casa não está totalmente averbada. A casa, o pavilhão, ou o imóvel comercial, enfim. Caso a obra não esteja regularizada, é importante identificar o motivo. Isso aqui é importante porque tem algumas construções antigas, certo? Ou novas, enfim, que foram feitas em desacordo com as legislações municipais. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um terreno que é de esquina e que eu construí um pavilhão, mas não respeitei os afastamentos frontais, certo? A prefeitura pedia que eu deixasse 4 metros de afastamento frontal para cada face e eu deixei 2 metros, certo? Esse imóvel, ele não está regularizado, não porque o vendedor não quis fazer, ele não está regularizado porque ele não pôde ser regularizado, porque ele estava fora dos requisitos que prevê a legislação. É impossível de regularizar? Não é impossível, mas provavelmente ele é mais custoso, certo? Ele vai custar mais dinheiro, mais tempo, enfim, mais intervenções, tá? Então a gente precisa entender isso aí e caso aconteça isso, o cliente comprador precisa saber, certo? Em alguns casos, não é possível a regularização, certo? E aí pode ser que a prefeitura ou algum órgão, algum dia, peça a demolição disso. Principalmente se ele estiver dentro de área de preservação permanente, tá? Que é nas encostas de rios e outras áreas de APP, certo? Vamos para o próximo. A consulta prévia. Nesses casos, é importante para a gente identificar o zoneamento, para a gente poder avaliar avaliar o imóvel de forma correta e também atribuir uso. E isso é importante também na hora de a gente comunicar a venda. Quando a gente for anunciar o imóvel, a gente precisa deixar claro se aquele imóvel é residencial, se é industrial, se ele é comercial, se ele está em zona mista. Por quê? Vamos supor que nós tenhamos uma casa que é em zona residencial, certo? E aí eu tenho um cliente interessado que quer comprar a casa para montar um pub, certo? Dificilmente ele vai ter dificilmente não vai ser muito fácil de ele conseguir o alvará de funcionamento, porque a casa está numa localização que não permite aquele tipo de uso, certo? Ou outras atividades que gerem ruído, poluição, enfim. E o contrário também é verdadeiro. Nós estamos lá no loteamento industrial e uma construtora compra o terreno com a intenção de fazer um prédio residencial. Dificilmente ele vai conseguir construir porque não é permitido naquela região esse tipo de uso do solo. Tá? Então é importante a gente conhecer, ter isso na mão para poder otimizar nosso tempo, né? Para a gente não gastar o nosso tempo oferecendo imóvel para quem não vai poder utilizar. A consulta prévia também é importante para a gente gerar valor no imóvel.
se a gente conseguir entender muito bem qual é o tipo de uso que aquele imóvel tem, a gente vai conseguir fazer uma avaliação um pouco melhor e também abrir um pouco o leque de possíveis interessados. Tem alguns bairros residenciais que permitem dois pavimentos permitem que só possa ser construído imóveis com dois pavimentos. Mas tem alguns bairros que permitem que possa ser construído 16 pavimentos. E tem muita diferença de valor de um terreno, ou de uma casa também, com zoneamento de dois pavimentos, com índice para dois pavimentos, do que um para 16 pavimentos. A gente consegue melhorar muito a valorização do imóvel. Então, é importante a gente ter a consulta prévia para observar essas questões. E agora a gente segue para os terrenos.